Mitos e verdades sobre a coluna vertebral. Você provavelmente já ouviu falar várias coisas que são verdadeiras em relação à coluna vertebral e várias coisas que são simplesmente mitos, que por alguma razão persistem até os dias de hoje. Usar um colete, um suspensório, uma fita de postura ajuda na postura? Não, não ajuda. Na verdade, quando a gente usa esses acessórios que visam corrigir a postura, eles fazem nada mais nada menos do que a função da musculatura. Então a sua musculatura, que deveria estar tonificada, que deveria estar trabalhando para manter a sua postura, não está. Ela fica mais passiva, ela vai ficando cada vez mais fraca e a longo prazo, ao invés de você melhorar o problema, ao invés de você corrigir o problema, você está piorando o problema. Então não, é um mito, não faça uso desses acessórios, a não ser que seja um uso pontual. Eu vou em algum lugar, eu quero minha postura bonitinha lá naquele local, naquele dia. Aí tudo bem, mas fazer uso a longo prazo desses acessórios para corrigir a postura, não. Usar o salto alto faz mal para a coluna vertebral. Mito ou verdade? Mito, parcialmente mito. Por quê? Um salto até 3 centímetros, ele é positivo para qualquer coluna. Na verdade ele até ajuda. Agora, um salto de 3 a 5 a 7 centímetros, o que acontece? Cada coluna vertebral tem uma fisiologia diferente. Se a pessoa ela tem uma hiperlordose, que é o aumento da curvatura lombar, e ela usa um salto alto, ela vai aumentar essa curvatura. E para aquela pessoa isso não é positivo. Se a pessoa ela tem uma retificação da curvatura lombar e ela usa um salto alto, para essa pessoa o salto é positivo. Então varia de biotipo para biotipo. Então a gente tem que avaliar o biotipo da pessoa e dizer: ah, você tudo bem usar um salto alto, ah, você não, não é positivo. Mulheres grávidas têm mais propensão a ter dor na coluna? Sim, isso é um fato. Por quê? Quando a mulher engravida, tem toda uma alteração da estrutura do corpo da mulher e do eixo do corpo da mulher. Então a coluna ela vai mudando, vai aumentando as curvaturas, porque a barriga ela vai pesando. E isso faz com que o centro de gravidade do corpo também mude. Outra coisa, tem a liberação dos hormônios relaxina, o que torna os tendões, os ligamentos mais flexíveis. Então e as articulações, então o corpo da mulher fica mais flexível. Então isso gera uma alteração estrutural. Então muitas vezes as mulheres elas não estão preparadas para esse tipo de alteração. Ou seja, não faz atividade física, ou já tinha alguma propensão a ter um problema de coluna vertebral e naquele momento ela começa a sentir algum problema. Tá? Não é uma regra, nem toda mulher grávida vai ter dor na coluna, mas elas estão propensas sim a terem mais problemas de coluna durante a gravidez. Um colchão duro ou firme é bom, é melhor para a coluna vertebral. Isso é um mito. Na verdade, o colchão, a primeira coisa que ele tem que ter é uma adaptabilidade às curvaturas da coluna. Se o colchão é duro, se o colchão é firme demais, o que acontece? A gente deita nele e o nosso corpo que tem que se adaptar a ele. Nessa adaptação do nosso corpo ao colchão, a gente perde as curvaturas da coluna e isso vai gerar problema para a coluna. Então, uma vez que o colchão tem adaptabilidade e dê a sustentação, isso sim vai manter o alinhamento da coluna. Provavelmente esse mito veio dos orientais que fisiologicamente têm menos curvaturas na coluna e que estão acostumados a dormir num tatame, numa cama mais dura. Tá? Para eles que fisiologicamente não têm a curvatura da coluna, eles têm, mas têm muito pouco, para eles tudo bem. Mas para o brasileiro em geral, que tem um mix de afrodescendência, de europeu, a gente já tem bastante curvatura na coluna, não é bom, não é positivo. Então a primeira coisa que o colchão tem que ter, ele tem que ter essa adaptabilidade. Então, colchão duro, firme, não é bom para a coluna. Hérnia de disco sempre gera dor na coluna vertebral? Não, isso é um mito. Na verdade, 43% das pessoas que têm hérnia de disco são assintomáticas, ou seja, não sentem sintomas nenhum. Tá? Então não é a hérnia a responsável por todo o problema. Então se por acaso você está com dor na coluna, você foi lá e fez um exame de ressonância magnética, foi detectado uma hérnia de disco, aí você chega à conclusão, é hérnia de disco que está gerando minha dor. Não, porque 43% não tem sintomas, lembra? Então não é necessariamente a hérnia de disco a causadora da sua dor. Para você saber exatamente o que está causando a sua dor, tem que passar pelo exame clínico.
O exame clínico, ele inclui um exame de imagem, mas ele não depende apenas do exame de imagem para determinar se é a hérnia de disco ou não que está causando a sua dor na coluna vertebral. Então a hérnia de disco não necessariamente causa dor na coluna. Dormir sem travesseiro é bom para a coluna vertebral. Isso também é um mito, tá? Quando a gente dorme, ou de lado ou de barriga para cima, a gente tem que ter o apoio adequado da coluna cervical, que é o pescoço. Tá? Mesmo que seja de barriga para cima, tem que ter um travesseiro. No caso de barriga para cima, o travesseiro tem que ser baixo. Mas se for de lado, o travesseiro tem que ter mais ou menos a altura do ombro, para manter o alinhamento da coluna atrás. Tá? Então, sem travesseiro não é bom para sua coluna cervical, para o seu pescoço. Friagem, vento frio, ar-condicionado, pode gerar dores nas costas? Sim, verdade. Tá? Por quê? Porque a musculatura e o nervo reagem à temperatura. Então se está uma temperatura, um vento ali gelado, chegando no músculo, o que ele vai fazer? Ele vai contrair. Tá? Se você já tiver algum probleminha ali, vai te gerar problema. Vamos supor que você tem uma radiculopatia, que é a compressão da raiz do nervo. E você está lá sentado na sua mesa com o ar-condicionado ali em cima. Isso vai te gerar muitos problemas na cervical. Tá? Então a friagem, o vento frio, gera sim problemas na coluna. Dores nas costas só dá em pessoas de idade avançada. Isso é completamente um mito. Por quê? A idade avançada é simplesmente um fator. As dores nas costas são geradas por vários fatores. Por exemplo, sedentarismo, a má postura, dormir de mau jeito, movimento brusco. Isso vai acontecendo durante a vida. Quanto mais você faz, quanto mais você é submetido a esses fatores, mais a tendência de você ter problemas de coluna. Se você cuida da sua coluna vertebral desde pequeno, então as chances de você ter problemas lá com a idade avançada são bem menores. Não quer dizer que simplesmente porque você tem uma idade avançada que você vai ter dor nas costas. Então isso é um mito. E para a gente terminar o nosso mitos e verdades de hoje, eu vou falar de uma informação que muita gente passa adiante, mas não deixa de ser um mito absoluto. Estalar os dedos engrossa juntas? Não, de jeito nenhum. Não existe nenhum estudo científico, nenhuma comprovação científica que estalar os dedos engrossam as juntas. Tá? O estalo nada mais é, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, que uma liberação de gás dentro da cápsula articular. Então, não tem um atrito de articulação com articulação, de osso com osso, de cartilagem com cartilagem. Então não tem como engrossar. Isso é um mito, passado das nossas avós para os dias de hoje. Então não, isso não deixa de ser um mito. Então pessoal, a gente tem gravado vários vídeos trazendo informação relevante para a saúde da coluna vertebral. São informações que surgem dentro do meu consultório, meus pacientes me perguntam. Então se você tiver alguma dúvida, algum tema que você queira falar, deixa aqui nos comentários ou nos escreva um e-mail. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e compartilha essas informações. Saúde e até breve!